A taxa de desemprego no Brasil caiu para o menor nível em 10 anos. O índice recuou em 15 estados e se manteve estável nos outros 11 e também no Distrito Federal. A taxa de desemprego recuou para 6,9% no segundo trimestre deste ano. E este é o menor nível para o período desde 2014, quando esteve no mesmo patamar. Com isso, eram 7,5 milhões de brasileiros que não ocupavam uma vaga de trabalho. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. No trimestre anterior, encerrado em março, a taxa estava em 7,9%. Na comparação com o período abril e junho de 2023, houve uma queda de 1,1 ponto percentual. Naquele trimestre, o índice estava em 8%. O desemprego caiu em 15 estados. O maior recuo foi na Bahia, onde passou de 14% para 11%, seguido por Piauí, Amazonas, Alagoas e Tocantins. Em outros 11 estados e no Distrito Federal, a taxa se manteve estável. Ainda segundo o levantamento, o total de trabalhadores do país alcançou 101 milhões de pessoas ocupadas. Este é um novo recorde da série histórica. O número de trabalhadores no setor privado também atingiu o nível máximo já registrado. São 52 milhões de pessoas, sendo 38 milhões com carteira assinada e 13 milhões sem carteira. Já a população desalentada chegou a 3,3 milhões. Este é o menor patamar para o período desde 2016. A categoria é classificada como todos aqueles com mais de 14 anos que estavam fora do mercado de trabalho e não haviam realizado busca efetiva por uma colocação. Com relação ao salário, os brasileiros empregados receberam, em média, R$ 3.214, o que representa uma alta de 1,8% no trimestre e de 5,8% na comparação anual. Para explicar essa queda em 15 estados, recebemos agora o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Olá, professor, uma boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, professor, nós estamos falando, então, aí dos melhores resultados em 10 anos, ou seja, desde 2014. Resultados muito positivos. A gente pode dizer que o nosso mercado de trabalho está aquecido? Quais os fatores que estão nos levando aí para esse cenário? Olha, a gente pode dizer que o mercado ele vem crescendo de maneira consistente, até contrário senso aquilo que eram as expectativas dos analistas no final do ano passado para esse ano de 2024. Os primeiros resultados de 24 indicavam que isso seria algo pontual, os economistas achavam que não iria se manter as taxas de crescimento, e o que nós temos visto trimestres a trimestres é que o resultado da PNAD contínua ele vem sendo sustentável, ou seja, nós temos uma diminuição generalizada em todos os estados, né? Então, de alguma forma, o que nós observamos nesse último resultado, que ninguém aumentou o desemprego, ou ficou estável ou diminuiu, e isso vem em linha com o trimestre anterior. Então, na verdade, cada vez mais a gente vai diminuindo o desemprego, a renda vem aumentando de maneira consistente há 3 trimestres seguidos, e quando a gente olha o quantitativo de pessoas desempregadas, quando a gente compara de uma maneira esse resultado de agora, nós estamos com 7,5 milhões de desempregados contra 15 que nós tínhamos recentemente. Então, temos uma redução de 50% no número de desempregos no país. Então, é um resultado consistente e é um resultado que a gente pode dizer que ele tende a se manter para esse segundo semestre de 2024. Pegando justamente esse gancho, a tendência é que sempre no segundo semestre haja um aumento de vagas, até por conta de datas especiais, Natal, quem tem as vagas ali temporárias. Essa é uma tendência, então, para 2024. Para 2025, a gente pode ter uma expectativa dessa economia continuar aquecida ou há riscos que podem impossibilitar essa economia aquecida por um tempo maior? Olha, Gustavo, isso é uma pergunta muito interessante, porque, de certa forma, se você tiver um mercado muito aquecido,
os economistas eles acham que, a partir de um determinado ponto, o que seria o pleno emprego, se houvesse sobra de vagas no mercado de trabalho e falta de mão de obra, falta de trabalhadores, esse efeito seria contrário. O que é o efeito contrário? Você tende a encarecer a mão de obra e aí você tem um risco de aumentar o custo de produção da economia. Aumentando o custo de produção da economia, você tem aumento de inflação. Então, você tem aí um encadeamento, digamos assim, desses fatores macroeconômicos e os economistas, de certa forma, eles acham que você tem um certo grau de desemprego, como se fosse uma reserva estratégica para a reposição de mão de obra, manteria o risco de inflação elevada mais afastado ou mais distante. Os outros riscos que nós temos para o mercado de trabalho são os riscos gerais da economia, que estão ligados à taxa de juros, a efeitos da economia americana, a efeitos de tensões bélicas espalhadas pelo mundo e as suas repercussões eventuais na economia brasileira. Internamente, a gente tem a discussão sobre o arcabouço fiscal, sobre a manutenção da política do governo, da taxa de juros interna, mas isso tudo já está, de alguma maneira, precificado e já está hoje dentro de um determinado contexto de variação. Professor, só para a gente ter uma noção real desses números, a gente está falando aqui que eles são positivos, mas eles ainda sofrem uma certa influência do impacto da pandemia, daquela recuperação, da retomada do mercado de trabalho ou não mais? Na verdade, se a gente for olhar, nós saímos da pandemia com 15 milhões de desempregados e hoje, de maneira progressiva, as taxas de desemprego vêm diminuindo trimestre a trimestre. Então, hoje a gente tem essa redução de 50% do desemprego quando comparado com o primeiro período pós-pandemia. Então, a gente pode dizer que os efeitos da pandemia, pelo menos no mercado de trabalho, eles finalmente cederam, né? Logo nos primeiros momentos pós-pandemia, o que nós tínhamos era um emprego de baixa qualidade, com muito empreendedorismo, pessoas trabalhando sem carteira assinada, com rendimento mais baixo. O que nós vemos agora é o trabalho com carteira assinada aumentando e a remuneração média crescendo. Então, essa última medição do PNAD contínua do segundo trimestre de 2024, nós temos uma remuneração média de R$ 3.158, contra R$ 3.214, contra R$ 3.158 no primeiro trimestre e contra R$ 3.033 no mesmo período do ano passado. Então, você observa, aumenta o número de carteira assinada e, ao mesmo tempo, aumenta a remuneração capturada na pesquisa. Então, isso dá sinais de amadurecimento desse mercado de trabalho. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise dos números e ajudando a gente a entender, então, esse mercado de trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço, até a próxima.